Oi, minha gente. A gente tem que organizar aqui um privilégio desse convidado de hoje, Dr. André Cabral. Obrigada pelo seu sim. Estamos aqui no nosso MCast, sexto episódio já, e a gente vai conversar hoje sobre um assunto que invadiu as famílias com força, né? Não estou nem falando da pandemia para cá. Sobre gerações, né? Essa geração ansiosa, filhos, crianças, adolescentes hiperestimulados, conectados, dando defeito. E, e todo mundo muito baseado no telefone, no celular, nos eletrônicos. Bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Vamos, Dani. Primeiro, agradecer demais o convite. É sempre um prazer enorme, né, vir aqui e principalmente falar sobre um tema que a gente acaba discutindo muito no consultório, né? A gente Uhum. fala muito sobre educação infantil, sobre criação, sobre o uso de eletrônicos, redes sociais. Então, eu tenho certeza que vai ser um papo muito agradável. É impressionante como invadiu, né? Acho que você tem filhos, né, André? Você tem duas Isso, duas meninas. Qual a meninas, idade delas? 13 e 9. Pois é, eu tenho uma de 12 e um de 7. A minha de 12 acha que tem 15 e 16. Júlia, tu não tá me ouvindo. Porque é muito atrativo isso aqui. É fantástico. Ela gosta muito, né? Eu trabalho com internet também, né? A gente está conectado de certa forma e tem filtros e tem coisas lindas que acontecem nas redes sociais, nos eletrônicos, especialmente as redes sociais. Mas antes não tinha. Quando eu era adolescente, eu nem sabia o que era isso. Eu estava muito fora de casa, eu brincava na rua, de pega-pega, esconde-esconde, gato mia, carimba. Eu já voltava para casa. Eu lembro que pós-férias eu voltava para casa muito cheia de pereba. Acho que bicho de pé tá extinto. Que mais? Piolho ainda tem uma coisa ali aqui, De vez em quando, né? né? Um ou outro vermezinho, mas eu acho que são coisinhas da infância que estão quase extintas. E as crianças estão dentro de casa. E dentro de casa extremamente equipada. Casas e quartos e cômodos muito equipados. O que que a gente faz com isso? É uma preocupação, né? É uma grande É. preocupação hoje. A gente tem toda uma geração que tem sido criada já em uso de eletrônico. E assim, importante que a gente se apresente que nós gostamos de Sim, eletrônico, né? sim, Assim, sim. eu tenho uma startup, eu adoro inteligência artificial, a gente Sim. utiliza bastante, né? Eu gosto das redes sociais até certo ponto, eu gosto de videogame, então eu uso Sim. bastante a internet. Então não estão aqui duas pessoas que vão falar mal da tecnologia, dizer que melhora no nosso tempo, não é só isso. A gente está preocupado com os riscos, os perigos que vieram juntos, né, com essa questão desse exagero, né, Uhum. da rede social, do Uhum. celular, do Uhum. tablet, do computador. A gente perdeu muito do brincar livre, Perdeu né? demais. Isso já não acontece. E é interessante porque Nem pode, porque é perigoso ir lá pra é fora. perigoso. E quando vão, às vezes ficam Exato. meio sem jeito. As crianças ficam sem jeito. E agora, o que eu vou fazer? É. Né? Não tem nada. E os pais protegem muito também esse lá fora, né? É. Acaba sendo, porque a questão da segurança pública se tornou um problema nas maiores cidades do Sim, sim. país, então isso acabou trazendo a gente para dentro dos apartamentos, né? Quando é um condomínio fechado de casas, talvez você tenha até mais liberdade e tudo isso, mas no apartamento não. Aí Uhum. você brinca com os que tem e quem não tem muitas crianças no prédio acaba ficando só, É. esperando o outro dia da escola. Uhum. E o risco é porque chegava na escola e aí ia para o celular, né? Então agora não, então estamos agora a vigência de uma lei que proíbe o uso de celulares dentro da Eba! escola. Então isso já ajuda É, bastante. Mas antes, né, durante o período escolar, isso acontecia demais. Um dos é. recursos interessantes do celular que vale a pena os pais conhecerem é o tempo de uso dela. Sim, sim, Quando você clica, você consegue ver quanto tempo você usa também por hora do dia. sim. E aí você consegue Tem perceber, por todo esse exemplo, rastreio aí, isso, bem lindo, tá? né? Eu faço isso muito com os pacientes. É um acordo muito aberto, não é nada. Eu chego e peço, cara, posso ver teu celular? Isso, Você é. coloca em tempo de tela para eu ver? Ele, tranquilo, tio, vai lá. E a Uhum. gente abre. E quando a gente abre, a gente olha muitas vezes que existe um despertar ali meia-noite, uma Do hora da manhã, adulto, tu tá falando do celular do do adulto. jovem, do jovem, Tá, do do adolescente. filho, tá. Eles no consultório. Sim, E aí sim, eles sim. entregam quando a gente vê, tá lá, meia-noite, uma hora da manhã, Conectado. conectou. E É, assim, já estava dormindo. é. E aí ele teve um despertar, conecta, ou seja, atrapalha o sono ali Que no começo. loucura. Aquela troca de aula da segunda para terceira, da terceira para quarta, Sempre, conecta. sempre. Então a gente pega do É. gráfico da manhã e várias vezes eles utilizavam o celular. E Uhum. agora isso não vai mais ser possível, né? Esperamos que não seja,
né, que seja cumprida e que eles realmente não utilizem o celular A lá. gente pensa que sim, né? E eles não vão perder, vão ganhar. Agora, eu achei Sabe que eles interessante estão também. gostando disso na escola? Eles estão quase todos, eles estão falando pra mim. Ai, tia Daniela, até que tô achando melhor sem o celular. Não, porque agora, passando Tá o todo primeiro mundo, uma período da coisa. abstinência, né, agora vai ter uma Calma. adaptação. Eu É, espero também que as escolas é, entendam que eles vão ter que oferecer mais, né? Porque sim, por tela a favor. gente não tira, tela a gente Substitui. substitui. Uhum. Tela a gente substitui. Vale para os pais, vale para a Isso. escola. A escola não pode chegar e achar que É. aquela quadra com a bola velha e um mastro de espiribol vai resolver o problema Não, pelo amor de Deus, não. do recreio ali, Do né? Do ócio intervalo. Não deles, vai. né? É Todo diferente. mundo olhando pro chão, assim, A pra gente baixo, vai pra ter que tela, você vai ter que oferecer olhar alguma agora. coisa. É. Então as escolas têm que pensar também assim, o que é que eu vou oferecer para essa geração inteira que agora a gente proibiu o uso de tela. E aí tem muito o que oferecer, Entrar mas com opções. É. vai ter que pensar Eu estava bastante. atendendo um dia desse, uma adolescente de 12 anos. Ela nem mora aqui no Brasil. Mas a lei lá também já acontece, de proibição, né, do Sim, celular. Mas ela estava tão mergulhada nas redes sociais, que com as meninas tem muito isso, as redes sociais. Os meninos são mais isso. dos videogames, né? É, Eles ficam muito conectados ali, tem um chat, tem muita coisa também que é atrativo. E ela estava tão conectada nas redes sociais durante tanto tempo, tão intensamente, que aí foi retirado isso dela, mas ela tá dando defeitos pequenos em coisas muito desproporcionais da rotina. sim, Como, por exemplo, tomar o café da manhã e a comida veio diferente do que ela esperava. Ou o tempo de espera numa fila, né, de um restaurante, de um almoço, de um shopping. Ou, por exemplo, um enjoo que veio no corpo e ela tá somatizando e sintomatizando muito, sim, entre aspas, do nada, depois da retirada, sim, né? E ela mergulhou num nível de ansiedade muito alto. E esse é um caso recorrente, né, de muitas meninas que estão assim, sem saber o que fazer, tanto com as amigas, com os amigos, fora da tela, com muita taquicardia, com muita sudorese, com muita cabeça agitada, mente tagarela e não sabe o que fazer com a regulação emocional. Isso é aquela respiração, eu não consigo, vai ter prova, eu não vou dar conta, vai ter o passeio, a excursão, eu não vou. Então, o adolescente, ele começa a pifar, é. a sucumbir E as mesmo. meninas têm sofrido bem mais. Penso que sim As também, eu tô meninas têm vendo isso. sofrido bem mais na adolescência, né? Tô O vendo. caos na adolescência das meninas, ele tem uma forte relação com a questão das redes sociais, né? Uhum. Existe uma pressão social muito 2008, por maior. aí, né, que veio, que Exatamente. E aí, surgiu. principalmente na última década, né, de 2010 para até 2020, e depois, em consequência, os outros anos que vêm depois da Uhum. pandemia, a gente teve um aumento importante dos transtornos de saúde mental, principalmente em meninas e adolescentes, Uhum. e geralmente ligados à questão da ansiedade e da depressão. Essa questão da ansiedade e depressão, a gente tem inclusive redes sociais que são mais propícias para cada um desses, né? Uhum. Então, a gente viu que o efeito de comparação social, que faz com que eu tenha necessidade de cumprir Uhum. regras sociais. Então, dia de quinta-feira, se você abre, Então, né, é a o rede TBT, social, né? Eu não então tá tô, todo eu mundo não tô, eu não viajando, tô, só eu eu não que não tô. fui. Aquele E medo de aí, ficar de fora, né? o medo de ficar de fora, né, que a gente chama de FOMO, Como? ele é um problemão. Agora, se eu sou um cara bem estabelecido, eu tô Eu tô tranquilo, eu não bem, tô tô viajando, mas eu ótimo. tô bem. É. Mas se eu tenho 15 anos, né, será Uhum. que eu fico bem? Não fico. Isso. E aí eu fico achando que eu não tenho grana suficiente, eu não viajo o suficiente, eu não me visto bem o suficiente, minha pele, meu Aí, ó, cabelo, e aí vai eu começo, caindo. aí vai caindo. É. Os garotos, menos. Uhum. Os garotos realmente, assim, têm nas Acho que redes eles estão. sociais É. uma procura menor, eles têm realmente muito uso de tela, geralmente muito ligado a jogos, Uhum. né? Mas as meninas muito mais essa pressão. O risco de transtornos alimentares com o uso de tela é bem grande, Para tanto elas para também, elas né? principalmente, tanto pelo ganho de peso, a gente viu uma associação, e aí vale para todas as crianças. Uhum. Quanto mais tempo de tela por semana, maior o IMC. Ou seja, o ganho de peso está ligado diretamente ao uso de tela, e quanto mais Que intenso o uso, loucura, maior o gente. Que IMC da criança. loucura. É. E a gente tem um risco também do contrário no caso do efeito das redes sociais. Sim. Então, bulimia, anorexia, É. relacionada a uma necessidade de adequação de um padrão, Isso. que muitas vezes não é o padrão que vai ser atingido. Uhum. Não será atingido, porque Uhum. não é o padrão de corpo daquela Não, garota, não é. mas é o que ela recebe o dia todo. E Esse é os meninos, eles interessante. estão perdendo habilidades É. sociais, né? Porque eles ficam ali o tempo todo no jogo. O Mas vocabulário também abundando a demais gíria, deles. a gíria é de fora. Vai acabar O a gíria, sotaque sério. Isso. muda, a Então, gíria vai acabar, sério. a questão das meninas, eu acho que tem um ponto interessante também, porque assim, nós somos muito fruto do meio que nos cerca, Uhum. inclusive o nosso corpo. Sim, sim. Então, a gente mora em determinada região, a gente vai se parecer com pessoas de uma região, da nossa família, Uhum. tudo isso. Uhum. Mas a gente está isolando quem está perto e está procurando quem está longe.
Então as meninas estão se baseando muito mais num padrão de beleza, tudo que não faz parte nem da família, nem da região Nem do dela. contexto onde ela está. Então isso não vai bater. Isso Não não vai fecha, não encaixar. fecha, Essa não conta fecha. não vai encaixar em momento nenhum. E aí traz o risco do nunca encaixar. E a gente tem que tomar cuidado nessa questão, e é um ditado muito conhecido, né? E a rede social, as telas, elas me aproximam de quem está longe e me afastam de quem está perto. Sim, Só que eu preciso estar perto de quem está perto de sim, verdade. sim. Em Porque esses são casa. meus parecidos. Começa em casa, só em casa. Precisa. E aí, como é que eu faço isso? Então, a Academia Americana, ela lança um relatório já bem antigo, mas que tem muita validade, sobre quais são as técnicas, né? Então, eu tenho que ter, primeiro, um tempo determinado para o uso de telas. E isso depende da faixa etária. E eu também tenho que pensar, eu tenho que ter ambientes livres de tela. Então, Sim, não pode no carro, não pode na na mesa de mesa, refeição, no não banheiro. pode no banheiro, não pode deitado na própria cama, porque atrapalha o sono, pode trazer Total. insônia. Pertinho ali da Então, cama também, ó. Eu o pego rápido. ideal, o ideal é o uso em um ambiente mais público, tipo a sala. O que resolvia antes, porque A os porta fechada do computadores. quarto. Ai, não pode. Antes o computador era ligado ali na sala. Na Mas os verdade, pais fazem tudo isso. também, Né? Então, também. assim, os pais estão muito conectados, eles estão sem conseguir. Eu atendo pais dentro do consultório que ele ou ela não consegue ficar sem o celular Isso. durante a Durante a consulta. consulta. Não Concordo. consegue. A gente está E vai falando, e trazer às vezes é modelo como? no Apple Watch. Então você está Direto. conversando e a Ai, pessoa está olhando as gente, tô mensagens olhando ali. e não consegue ficar sem. É. E aí vira para o filho e diz: Ó, tá vendo? Você tem que diminuir seu celular, né? Como conseguir? Então a gente está trabalhando aí com a Mas é grande difícil ser barreira. pai também, né? Demais, Ser André, pai é e mãe não é muito. fácil, O não. negócio pega. É, A gente tem essa barreira, né, da consciência que a gente tem. Nós somos acho que a última geração que nasceu ainda sem internet, isso. talvez seja a nossa, É. né? Eu Dos peguei todo o 80, comecinho, a assim. gente pegava a internet de escada, o celular, as redes sociais, o smartphone chegou depois, eu já Ó, era Eu, eu, adolescente. eu, eu conto às vezes meus pacientes assim, como é que a gente pegava um avião se fosse viajar de madrugada. Você discava pro teledespertador, que era para ele ligar de volta de madrugada. Aí depois Ixi, você é ligava para verdade, um era isso. disque-táxi, um radiotáxi, para poder ele te buscar. Então a gente ligava para as coisas. Eu me lembro no meio da tarde meu irmão ligando para o hhora certa, para saber a hora, porque ninguém andava com Como é que eu vou relógio e ninguém, pesquisar onde a hora né? certa, né? Isso é Tinha que uma coisa. colocar as páginas amarelas para a comida da pizza da noite ali, ou os cupons que E chegavam aí do a gente supermercado. entra agora na geração ultra conectada, mas ao contrário do que se esperava, não é muito resolutiva. Não mesmo. Uma das coisas que a gente viu, e isso é É. interessante, é que hoje o que é ofertado de eletrônico, ele é intuitivo sempre. Então, Ele diminui a nossa capacidade de inteligência mesmo, de diminui a cognição, de caminhos cognição para pelo uso resolver. exagerado, e a gente vê que, assim, como é uma questão intuitiva, eles não precisam de um planejamento. Qual é o risco agora? Pede Bem para um pronto, né? filho, assim, eu fico desafio para as pessoas que estão em casa, assim, pede para o filho instalar a impressora no Wi-Fi da casa. Não consegue. Não consegue, por quê? Porque não é intuitivo. A impressora, para você zerar a impressora, às vezes você tem que apertar 3 botões assim, que não tem Isso, lógica. Você tem que ler o manual de instrução. isso. Se Não é vocês prestarem atenção, autoexplicativo, muitas não vezes. é. Não é nem autoexplicativo, nem intuitivo. Fazer a mala para a Então, viagem do fim de semana. não, Ó, cada não, um faz sua mala, viu? A gente você, vai pegar a você estrada. consegue lembrar de uma criança ganhando um presente de Natal que venha junto um manual de instruções? Né? Não tem mais. Porque isso não mais faz parte, isso não atrai a criança. Tem que ser intuitivo, tem que ser autoexplicativo, ele tem que Até o funcionar Lego é sozinho. aqui, ó, o manual. Então agora não É, tem mais um planejamento. E aí a gente perde muito do que o ser humano fez de construção de conhecimento, da que era o autonomia. conhecimento que era repassado, Uhum, e aí ele repassava através de uma escrita e depois leitura, ou uhum, através de uhum, antepassados. Então, assim, a pessoa vai ter o pai, eu tenho o meu avô que me ensinava. Hoje eu não tenho mais isso. uhum, Eu que quero ensiná-los porque eu uhum. mexo com eletrônico que ele não sabe mexer. E aí é um E risco aí a enorme. gente tem famílias muito distantes desse movimento todo de consciência, e todas nós, né, porque a gente está mergulhado nessa tecnologia que é maravilhosa, a gente tem filhos com pouca autonomia, com dificuldades para tomar decisões, planejar coisas simples como montar o próprio prato e comer a própria comida, ou programar uma coisa no fim de semana, ou ficar em casa, não pode, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de se apropriar da família, dessa tribo. A gente está perdendo um pouco isso. Né? É tanto barulho, é tanta gente, é tanto evento, é tanta coisa, e agora nas escolas nós estamos mais envolvidos do que em outras décadas, nós Sim, pais. É verdade. tanto evento que eu não dou conta, eu só tenho 2 filhos. Imagina se eu fosse mãe de 5, né? E aí você fica na tribo do filho, na tribo da filha, na tribo do casal, na sua própria tribo. É muito barulho,
E a gente está perdendo um pouco a noção de ficar junto, na noção de quem é grande, na noção de quem é pequeno, na consciência dessa tecnologia fantástica, com recursos extraordinários, mas sem consciência de uso. Então é muito difícil, por exemplo, a minha filha foi lavar a louça um dia desse, a minha mãe pediu para a Júlia lavar a louça no sábado à noite. Ah, a louça da Júlia, viu, do jantar. Aí meu marido disse assim, não, minha sogra, pode deixar que eu lavo. Eu falei, deixa ela lavar. E a Júlia não reclamou, eu fiquei muito fã. E foi lá e reclamou, não reclamou, e lavou a louça, eu estava lá fora esperando ela para a gente poder ir na padaria. E foi muito bacana, né? E hoje isso é uma morte, é um difícil demais para arrumar, forrar a cama, para tirar os lixos do banheiro, para ficar sem babar o folguista no fim de semana. Não pode. Mas é A porque gente isso fica tem que sem começar isso. lá atrás, né, Dani? Sim, Assim, há uma esse é o expectativa desafio, de que o começar cedo. adolescente vai conseguir fazer isso. O adolescente não vai fazer isso. A criança é que consegue fazer isso. E aí depois ele se torna um adolescente independente e autônomo que faz isso Com que ele aprendeu 14, lá 15 atrás. anos, Exato. ele tem essa base. A gente espera que o adolescente, ele aos 14 anos, consiga fazer uma refeição, preparar um almoço e compartilhar entre a família. Mas às vezes com 6, 7, a gente não está pedindo para ele passar manteiga ou requeijão no pão. E a gente já deveria estar pedindo para ele recolher o prato da mesa depois. Então a gente precisa lutar, então, para a Começar por independência essa base, bem né? pequenininho. Isso. Não dá para chegar depois com o adolescente. E aí tem um gráfico bem interessante que mostra a influência da importância dos pais e amigos na tomada de decisão de uma criança depois adolescente. A gente sai de um gráfico lá em cima, nós pais, e começa a mudar ali na pré-adolescência e desaba quando adolescente. O que a gente fala para um adolescente, filho nosso, tem um impacto muito pequeno na tomada de decisão dele. Como é? O adolescente, quando a gente fala, ele é pequeno ainda. Não. Eu tô lá, eu tenho uma criança de 5 anos. Se eu falo para ele, ó, não vai para esse local, que isso é perigoso, ele toma a minha Como opinião regra. como regra, Beleza, mais de 80 a sim. 90% das vezes. Se eu falo isso para um garoto de 15, 16, ele toma a do amigo como Sim, regra. sim. A do amigo, a do Google, da rede social, mas a minha só vale 20. Sim. Então, assim, e agora? E tá tudo bem, Desespero, a gente só se né? organiza nesse papelzinho aí. Porque a gente fez o 80 lá atrás. Isso. Porque a gente fez o 80. Então, eu só preciso agora de 20. Olhar e confiar. Agora, que ele tá se eu no não caminho. faço os meus 80, e se eu acho que na adolescência eu vou me aproximar do meu filho e vou dar comandos para ele, se eu não faço isso, é zero. muito difícil. No filme Divertidamente, é super interessante, porque quando vem no filme 2, ela já, uma mocinha, já uma garota adolescente, mostra as ilhas. Aí tem uma ilha da família, amizade, a tá família, enorme. Cadê a ilha da família? Bem pequenininha. E né? tudo bem, é E- isso. Acontece, faz parte da natureza. É. Mas o que é mais bacana? Principalmente desse público. Se você faz isso sempre, você vai ser um adulto e tendo seus pais, você vai ligar eles ainda mais velhos para perguntar várias coisas, Sim. porque você está De acostumado volta. desde lá. Uhum. Mas não se eu não cultivei isso na infância. Então, a infância é o período mágico onde a gente consegue entrar e moldar essa personalidade. Cada um vai nascer com a genética de personalidade, mas a gente vai conseguir entrar e fazer mudanças que são importantes para o futuro. Eu estava conversando com Concordo a família completamente agora, com isso. assim, um papo que é super difícil. E na rede social, então, é mais difícil ainda, porque nem todo mundo interpreta do jeito que a gente fala no consultório. Que era a questão de como que a gente trata em casa e como que o nosso filho vai ser tratado fora. Em casa, é príncipe e princesa. Lá fora, cuidado, porque é mais um. É mais um. É um número da chamada. A gente tem que aceitar que lá fora vão ter 20 na turma que também são príncipes e princesas nas suas nos seus casas. contextos. E ou ele é desenrolado, Para educado, dar conta disso. cordial, para poder conquistar ali um espaço bacana, ou ele não vai ser respeitado simplesmente porque ele nasceu naquela família. Porque é isso que a gente faz. A gente trata o filho de uma forma real, simplesmente Recebedores porque ele no nasceu ali. altar. Então ele tá ali, aquele berço de ouro da nossa casa, onde a gente faz uma almofada com o nome Príncipe Fulano. Só que aí chega na escola, Ele não é o ninguém príncipe trata ele fulano. como príncipe, é Não, impressionante. não. Ele é o número 7 da chamada. E aí? Aí ele vai ter que desenrolar. Então ele vai ter que planejar, ele vai ter que pedir para entrar no time do futebol. Quando alguém tomar um negócio dele, ele vai ter que saber barganhar, ele vai ter que falar para a tia. Uma coisa legal Não é, vai por ser exemplo, você simples. tem mais de um filho em casa, você sai só com um para passear e o Sim. outro fica. Ó, Sim. hoje é o dia de sair com a Ana, por exemplo, mas o João vai ficar em casa. Mas deixa, eu vou sair com a Ana, a gente vai pro shopping, vai fazer comprinhas, a gente vai comer um sushizinho depois. O João vai aceitar. Porque desde sempre isso é regido dentro de casa. Esse movimento de torcer, de plateia pelo outro. Hoje é o campeonato do João. Bora, Ana, vamos lá comprar apito, hoje é o dia do seu irmão. E a Ana vai feliz e contente. Mas isso precisa ser treinado. Sim. E isso é treinável.
Ai, Total. mas eu tenho um adolescente, eu nunca fiz isso. Comece. Porque eu acho que nunca Sempre é é tempo. tarde, de jeito nenhum, até para adulto. A gente Mas, aprende tanta mas coisa sabe quando é quando adulto. funciona? Hum, Quando o jovem ou a criança vê segurança no pai. sim. Ele É sente o porque cheiro de longe dessa às vezes a segurança gente não ou está muito insegurança, seguro do que né? está fazendo. E aí o Isso. jovem não acata. Uhum. Quando o pai ou a mãe diz assim, você vai sim, nós vamos almoçar fora hoje e a sua presença é importante para mim. E vamos. Te arruma e nós vamos sair. E se ele perceber que você vai levar, ele vai sair, Ele vai, ele vai, ele vai. Só que é mais difícil quando a gente tenta começar isso na adolescência, mas vai. mas vai. Agora, se a Sustenta aí gente uns também dias, está umas semanas inseguro aí de se esse rabugice, tá programa tudo bem. realmente é necessário, se a gente deve mesmo arrastar um adolescente, ou se é hora de deixar ele em casa porque simplesmente ele não quer sair com a gente, aí isso realmente não acontece. A E gente, vai de cada contexto também, né? Mas, de maneira geral, esse embate, ele gera uma energia desnecessária, muitas vezes, e de sim, afastamento. sim, Mas ele é congruente quando, de outras formas, eu valido esse cara grande de 17 anos. Não, tá bom, eu acho que ele tem razão. Eu acho que eu estourei com você naquele dia, eu tava super cansada. Eu vi que você não tirou o lixo do banheiro, sua cama tava um caos e você tirou essa nota aí. Mas vem cá, vamos aqui comigo. Essa conversa, esse papo reto de deixa eu ouvir o que que você tá pensando. sim, Deixa eu saber a tua opinião. Deixa eu entender o que você tem para me dizer, porque eu quero ouvir. Eu me importo. Aí ele vai baixando ali, né, a guarda do enfrentamento. E ele vai compartilhar de volta contigo coisas acho que boas. tudo é uma questão de intimidade, né? A gente precisa ter intimidade também com os nossos filhos, né? Uma coisa que Uhum. eu faço muito lá em casa, que é muito comum, é na hora de deitar ali, antes de dormir, deitar junto e bater um papo. E Uhum. aí, como é que foi hoje? Como é que vai ser Todo amanhã? O mundo que é que você junto, vai assim. fazer? Geralmente, assim, ou um ou outro vai lá e deita. Porque uma das coisas que também que eu acho bacana é quando você individualiza o processo também, vem muito mais papo. É Porque legal, a gente é sempre tem um muito bom. filho que ocupa mais espaço que o outro. Tem sempre Em alguém que períodos, ocupa todos os espaços e a outra pessoa dá uma segurada. eu tenho isso lá em E casa. aí a gente tem que chegar, não, peraí, tua vez, tua vez. Espera um pouquinho. E aí a gente escuta coisas fantásticas Uhum. daquele que é mais calado também, quando a gente está no momento No só. para um. E aí é muito legal É essa precioso, né? intimidade, assim, esse estar próximo, né? Discutir coisas do dia a dia, ouvir, estar atento, Isso, assim, é é muito legal. interessante, assim, você escutar histórias do Uhum. oitavo ano, histórias do quinto ano, lembrar da sua época, falar como fazia, eles Eles amam poderem, saber das eles nossas gostam de coisas. saber disso, mas falta, É uma coisa falta, bacana, é a gente trazer mesmo um pouco mais dos nossos relatos, da nossa história, dos nossos modelos de como no dia a dia, da rotina mesmo, a gente Uhum. resolve algumas coisas no trânsito, no trabalho, no escritório ali, com seus amigos, no seu esporte. E chegar na mesa do jantar ou do almoço e dizer assim: eita, deixa eu contar um negócio que aconteceu hoje lá no trabalho. Ai, mas foi tão chato, eu me senti tão mal. Olha, que negócio ridículo, vou contar. E tarará, tarará, contou. Mas sabe de uma coisa? Minha amiga foi lá e conversou comigo e depois ficou tudo resolvido. A gente conta o desenrolar, Sim, a gente traz as nossas inferências, traz o modelo, que nem tudo é para estimular filho, porque também é um saco, é terapeuta falando, tá aqui, que também é rico porque é um modelo de aprendizado, um modelo de imitação. E aí, daqui a pouco, e você, fulaninho? Ai, mãe, na hora do recreio, foi assim, assim, assado. Acredita que a tia fulana anulou aquela questão, bababi, bababó. Então a gente vai fazendo essa costura gostosa sim, na mesa, sabe? Ou na cama à noite, todo mundo junto, ou num domingo qualquer indo para uma igreja, assistir a uma sim. missa, sei lá. Acho que essa troca, ela é maravilhosa, porque despretensiosamente você está reduzindo a ansiedade. Você está Deles e da gente, né? organizando, né? Deles e da gente. Nossa, O que também. a gente está falando aqui Eu me também, abasteço e muito quando eu eu tô sempre, com eu eles. também, eu É fico massa. tranquilão, eu É, gosto eu gosto. demais. A gente está falando aqui, às vezes, assim, sempre que a gente está falando em rede social, eu tenho um cuidado muito grande, porque eu sei que pessoas às vezes estão ouvindo a gente e estão numa situação que não está legal. Sim, Às vezes numa situação de saúde que não está legal, às vezes numa sim, sim, situação sim. familiar que não está Momento legal, e financeiro, a pessoa enfim. problema financeiro, e aí ele vai Uhum. olhar isso, vocês estão dando esses conselhos aqui, Vocês mas são os, nada vai né? funcionar para mim. Ah, assim, esse momento não é um momento, às vezes, deitar com uma filha minha e conversar, ele faz tanto prática do meu dia a dia, que ele não é um momento terapêutico para Planejado. minha filha também. É para mim também. Sim. É bom. Uhum. Hoje é prazeroso. Eu gosto Uhum. bastante. É uma coisa legal. Hoje eu estava Fico conversando imaginando com você Mariana. ali todo. Não, Não, mas vem cá, meu amor, vem cá, dá um cheiro no papai. Opa, meu amor, é. faça isso por mim. Não, e o pior é isso. O pior é quando a gente fala as piadas de pai, e ela fala, pai, Já deu, já deu, já deu, é já deu. muito bobo sua piada. Não, você gostou. Você não tá querendo rir para não dar uma moral, mas é É, boa.
Não, e elas acham bobo já. Já chegou nessa fase que a O meu piada marido, já ele não é não tão saiu da legal. quinta série. Eu costumo dizer que ele não saiu da quinta série. Por que que vocês são assim? Não sei tu, mas o meu Pois é, é. a piada é boa. A criançada que vocês não entendem, assim, a Eu piada do tava pai. antes de ontem no quarto, a gente tava orando, eu e a Júlia, aquele momento de resetar e finalizar o dia. Aí o meu marido, ó, ele abre a porta e faz "Ui", no meio. Aí a Júlia, ai, mãe, papai sendo uma pai, né? Quinta série de novo, É. né, mãe? A Mariana reclama um pouco também, às vezes estão quase dormindo e o pai chega para atrapalhar, né? Agita, né? Agita. Acorda o Mas negócio. é Mas tudo bom, aí dá bem, uma eles animada, depois amam. bota para dormir de E novo, vão assim, lembrar isso tranquilo. depois. Não, Vão lembrar. demais. E assim, os momentos são sempre prazerosos, né? Assim, eu vou É pro legal. estádio e às vezes vai. A bem nova gosta demais do que a mais velha. Uhum. E aí vai pro estádio, é ótimo. Ela vai porque ela gosta muito também dos lanches que serve lá no estádio. Mas é um prazer, assim, levar, ela vai, curte, a gente torce junto. Então, todos os programas É acabam muito tendo a bom. cara de um ou de outro e a gente consegue fazer isso. E driblar, né? De um, depois do outro, depois do Isso. outro. E E a driblar. ideia é que seja prazeroso para o pai e para a mãe. Hoje o que eu tenho visto muito é que Isso. não é prazeroso para os pais. E aí, quando não é, aí a gente precisa se reencontrar. Uhum. Então, os pais precisam também de mais saúde mental, que hoje está muito difícil. Hoje é muito difícil que alguém consiga passar ileso ao Uhum. quadro de Uhum. ansiedade. Depois da pandemia, então, Sim. não só os jovens, mas a gente está gravemente afetado por isso. Então, medidas não farmacológicas, como atividades esportivas, atividades ao ar livre, a Alimentação. alimentação adequada, um sono adequado, psicoterapia extremamente Uhum. importante, Uhum. religião barra meditação, uma ou outra, Espiritualidade ali, né? ter o desempenho na espiritualidade no dia a dia Uhum. é extremamente importante. Muda a vida. Muda. Não dá para viver sem isso hoje, nos dias de hoje. Uhum. A tela, ela veio ocupar nosso tempo de ócio, o tempo que a gente tinha parado. Então, qual era um tempo de ócio? Você está onde? Sinal vermelho. O sinal está vermelho, a gente não fazia nada. No A gente ouvia trânsito. música, Todo tal, ficava mundo lá. vai pro Hoje Instagram, no não. YouTube. Você É abre. Tanto que a impressionante, coisa né? mais comum que tem é o E o quê? É o carro já carro da tá frente. É. equipado. E o carro Tá da ali frente não pronto pra. anda. Você já sabe que ele não andou porque está no WhatsApp ou está no Instagram. É. Aí você fica mais preso ainda no trânsito porque está todo mundo nesse negócio. Então, a Uhum. cada momento parado, as pessoas acabam utilizando isso para algo que precisa ser produtivo, Uhum. né? E aí a gente entra nessa. A gente precisa Impressionante. desacelerar também, né? E será que a gente exercita isso? Acho que a gente exercita pouco. E E aí eu na me incluo frente no a meio, gente assim, usa acho muito que tem celular na que... frente deles. A gente faz muito. Isso. Essa, peraí, meu amor, só mais um minutinho. Tô aqui, tô aqui, tô É, aqui. Mãe, vem ver isso aqui que eu aprendi. Olha só que legal isso aqui, pai. Olha, deixa eu mostrar a redação que eu fiz. Coisas pequenas, né? Essas dicas são de ouro, né? De tempo sem telas ou nas livres de tela em casa. isso. Né? No carro, quando você vai levar os seus filhos para a escola, ou quando você pega eles da escola, evita o celular ao máximo, a não ser que seja para trocar a música ali na playlist do carro. Coloca a Isso. playlist de todo mundo, não coloca só a playlist É, do pequeno, ou da mais velha, ou só do pai, ou só da mãe. Faz esse movimento, né, de troca bacana. Outra coisa bacana que você trouxe é o grande tripé, né, da alimentação saudável, da atividade física e do sono. Antes de você já ir para o trabalho, você já tem, assim, se puder já fazer isso, começar o dia bem. E a gente não tem outra alternativa a não ser isso. E isso. quando a situação não estiver bem mesmo, aí procura ajuda profissional. Sem dúvida. E aí vai para Sem dúvida. medicação, para Se for terapias, para necessário, a terapia reabilitações, sempre, né? A terapia sempre, a sempre medicação às vezes, mas terapia é extremamente é para a eficaz. vida. Eu não conheço ninguém que vai passar uma vida inteira e que não Uhum, vai precisar de uma psicoterapia em algum momento, tá bom? Eu é, conheço essa pessoa. Talvez não vá por falta de acesso, talvez não vá por algum preconceito uhum, em utilizar a terapia como algo que vai te ajudar, mas eu não conheço alguém uhum. que vai passar por uma vida e que não Que precise de um não apoio use em algum isso. momento. Isso É, não existe, né? Então todo mundo tem que se dar o direito de em algum momento uhum, pedir socorro. Tem frases interessantes que falam que talvez seja um dos maiores atos de coragem, né? É uhum, você saber que é hora de parar, pedir socorro, eu uhum, preciso de ajuda, e aí vou procurar alguém para poder uhum. me organizar. Tem uma pergunta que veio hoje no Instagram, aqui para mim na caixinha. E aí ela disse o seguinte, eu salvei aqui, Dani, como é que a gente faz para cuidar da ansiedade do filho se eu estou tomando medicação para ansiedade e eu tenho ansiedade? Acho que Olha, isso também, né? Isso que a gente acabou de falar aqui. e assim, o ambiente ansioso, o ambiente controlador, ele é uma das causas de ansiedade em quem já tem um perfil ansioso quando criança. Então, se eu tenho uma criança ansiosa, uma das coisas que a gente vai perguntar é: temos alguém com perfil ansioso ou controlador na família? E às vezes a gente encontra um familiar, um funcionário da casa. A gente logo pede, ó, preciso que a pessoa se trate. Uhum, E a pessoa procurando tratamento, as coisas uhum, ficam bem. Não é, caos, fim do mundo, nada vai se resolver porque eu também sou ansioso. Não, não. Procura tratamento, faz uma boa terapia, equilibra-se, e as coisas vão se equilibrar em casa.
tem uma dificuldade maior, porque você tem que tirar a ansiedade de quem também é ansioso, né? Mas é totalmente possível. Eu recebo muitas famílias aqui que vêm para terapia, não de casal, mas orientação parental, Sim. mesmo os filhos não fazendo terapia. E agora, pré-carnaval, é só o que eu recebi. Dani, eu preciso de um consultante do feriado. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, é essa dificuldade de se apropriar do grande que somos e dos pequenos que são os filhos. Mas você tem um galau aí de 18 anos. E eu digo sempre, o principal recurso é você, nós, pai e mãe. A gente é o principal recurso de consciência, de cuidado, de guia dentro de casa. E não sai muito disso. Confia, porque eu tenho certeza que dentro do teu sistema familiar tem homens e mulheres fantásticos que exercem ou exerceram a maternidade ou a paternidade. Acessa, porque tá aí, tá dentro de você. Sim. Resgatar isso de novo. Acho que o almoço na vovó é bom, essa coisa da família, do aniversário de casamento, tradição de família. Agora no Natal. A gente tem umas tradições familiares e se apegar muito a isso. Rituais dentro de casa que envolvam cuidado com o outro. Acho que coisinhas miúdas, pequenas na Você rotina, tocou elas são num assunto que eu, preciosas. eu falo bastante, a questão, por exemplo, dos avós, né? A gente, às vezes, pode pensar e se descuidar. Algumas famílias se descuidam desse cuidado com os avós, de levar seus filhos para que tenham um acesso aos avós. E às vezes esquecem que nós seremos os avós. Uhum. E quando formos, né, os avós, a gente vai querer Ai, meu Deus, muito que os calma. netos venham, Sim. né? Mas será que a gente É. instruiu nossos filhos dessa importância? Uhum. Então, o almoço, né, o jantar, um café da manhã, uma ligação, um FaceTime Uhum. que seja para os avós, na frente dos filhos, mostra, cara, É é importantíssimo. muito importante. Isso Meu é pai está o bacana. tempo todo ligado, minha mãe é o tempo todo assim, querendo saber como é que estão os pais deles quando já estão mais velhos. Esse cuidado que eu aprendo agora, eu vou replicar lá. E eu E aí, construo. para a gente vai ser bacana, Uhum. porque em algum momento seremos nós. Uhum. Isso é muito importante. Eu preciso, através dos atos, da repetição, Uhum. mostrar o que é que são os exemplos que a gente espera que sejam resolvidos lá na frente. Isso. Não tem como lá na frente eu exigir algo que eu nunca fiz, ou Não é pelo menos que eu um nunca mostrei. pilim-pim-pim que se Não. coloca, né? Então a gente tem que ir Essa lá, intencionalidade. né, e tem que mostrar. E é interessante porque depois de um tempo, quando vira natural, a criança faz de boa. A É. criança faz de boa. Se ela percebe que Naturalmente. aquilo é uma Mãe, coisa que liga vai pra acontecer, vovó. Lembra que exato. hoje é aniversário Conta dela? isso, Não sei o mostra quê. essa nota que eu tirei, fala que eu É. vou dançar, pergunta se ela quer me Minha assistir. Então, apresentação. isso é É importante, muito trazer os massa. avós Uhum. para esse convívio, porque eles precisam entender que a gente vai ter algumas limitações na vida, Uhum. mas isso não faz com que a gente abandone o Sim, nosso grupo. sim. Nosso grupo vai ter gente que vai andar mais rápido, gente que vai Sim. andar mais devagar, mas a gente vai sair em bloco aqui e vai estar todo Uhum. mundo junto. Essa referência é boa. E outra coisa também, para a gente ficar mais consciente, mais ligado, mas sem carão e sermão aqui, jamais. A intenção é trocar e levar para vocês, às vezes, alguma ideia que estava guardada, agora vocês tiram da gaveta. Ah, eu vou fazer isso mesmo, eu sempre quis, agora eu vou tomar coragem. É cuidar mesmo da segurança naquilo que os filhos de vocês, os nossos filhos, estão consumindo na internet. Cuidar disso e soltá-los um pouco mais aqui fora, Sim, liberá-los um pouco mais. Vai ter a excursão da escola? Manda eles para lá. Vai dormir na casa da avó, do avô, do tio, da amiga. Manda para dormir, traz um monte de gente para tua casa. Vai ter um acampamento? Leva para acampamento. Vai lá para fora, deixa lá fora, não fica o tempo todo olhando para eles lá fora, né? Principalmente em condomínios, sim, casa, prédio, condomínio aberto, fechado, enfim. É liberar essas experiências presenciais, olho no olho, de corpo e movimento, que o cérebro, a mente, a alma vai acompanhando lindamente. A gente precisa saber fazer um pouco mais isso com a segurança, que você falou muito sim. bem, de que a gente é a gente que cuida disso tudo. A gente resolveu ser adulto, a gente é adulto, a gente resolveu casar, a gente resolveu ter filho. E aí, procura-se muito mais por ajuda, né, para esse lugar de parentalidade, de maternidade e paternidade, que antes ninguém nem procurava muito. Aí todo mundo diz assim: ah, mas eu cresci, eu não tô traumatizado, eu apanhei muito. Ah, minha mamãe nunca conversou comigo, mas a gente está cheio de adulto traumatizado, ressignificando a história de origem para dar conta da história atual. E Uhum. esse é um grande desafio de ressignificar coisas que não foram tão interessantes assim, conectadas, abusivas, agressivas, negligentes ou agressivas, sei lá. E agora dizer, não, acaba em mim e daqui por diante eu vou refazer lindamente com a intencionalidade que eu tenho de construir esses serizinhos aqui para a vida e para o mundo. Acho que é um E, desafio bom esse. e eu acho que é um ponto importante, porque eu escuto muito esse discurso também na questão de que, não era assim, agora mudou. Então a gente tem dois Ah, sim, caminhos. A gente pode viver acreditar que está vivendo essa verdade,
ou a gente pode entender uma verdade muito mais dura. Realmente mudou, certo? A gente cresceu muito os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente cresceu os E tem uma transtornos de pergunta aqui ansiedade, nisso também, né? a gente tem hoje muitos mais prejuízos sociais, relacionamento, laboral. Pela primeira vez, a gente tem uma geração com um coeficiente de inteligência mais baixo do que a da geração anterior Anterior. e assumindo empregos em condições e remunerações mais baixas do que a anterior. Então, não é a mesma coisa, Não é. certo? Não E é. aí você vê, nós estamos uma geração hoje preparada para isso. Eles têm condição de assumir posições no mercado mais duras do que a que a gente assumiu. Uhum. Não, a gente está falando o contrário, eles são mais frágeis. Não, então essa conta não bate. Essa conta não bate. E aí a gente vê os jovens indo para o mercado de trabalho com dificuldade enorme em manter-se desempregado por um período razoável de tempo. Uhum. Porque não Não encaixa. fica, não fica. Não encaixa. Né? Uma busca por um emprego perfeito que não existe, por Uhum. uma busca de uma condição que ele não cavou Uhum. lá atrás, Uhum. porque o melhor emprego vai ter para quem cavou lá atrás, Sim, sim. para quem procurou lá atrás. E às vezes não aconteceu. E Porque querendo ser ninguém milionários explicou. aos 30. Isso. É porque ninguém explicou lá atrás que não há romantismo na questão do Uhum. estudo. O estudo vai levar para depois para outra consequência bacana. Uhum. Então eu preciso explicar isso para o jovem. Olha, o que tu está fazendo agora vai te trazer uma Uhum. consequência bacana. Isso, não tem romantismo nessa lógica. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu Uhum. preciso fazer algo que alguém não fez para poder ter uma recompensa. E aí sim, a gente vai Uhum. buscar. Então hoje uma preocupação enorme que a gente tem é que existe também uma proteção exagerada da criança, depois jovem, depois vestibulando, depois universitário. E aí só quando joga no mercado de trabalho alguém diz, ah, surpresa, não era do que você Tcharam, estava pensando, tcharam. não. Isso. Ele vai descobrir muito tarde, o que antes a gente descobria ali no Uhum. período de vestibular, né? E agora só descobre já no mercado de trabalho. Então, esse é outro risco, de É. uma superproteção da família e também até social, né? Onde Uhum. você oferece muitas coisas, muitas recompensas, para depois mostrar que ele não vai Uhum. ter acesso ao que ele pensou que teria. Eu costumo dizer, e a gente está terminando aqui agora, já sinalizaram ali, já deu, que quer que seu filho vá bem no Enem, entrar bem na faculdade, coloque ele para lavar a louça, coloque ele para arrumar a cama, coloque ele para fazer o jantar, sei lá, hambúrguer para todo mundo, por minha conta, aqui em casa, na cozinha. Coloque ele para passear com o cachorro, coloque ele para cuidar do irmão mais novo, coloque ele para fazer coisas. E naturalmente ele vai começar o movimento de ser autorresponsável pelas coisas dele. E vai pensar no futuro e se apropriar desse futuro. Sim. Né? Eu acho que esse é um caminho base, que não tem mágica alguma, que não tem livro nenhum que você tem que anotar e aplicar, anota e aplica. Não. É voltar um pouco daquilo ali e usufruir dessa tecnologia maravilhosa que a gente tem hoje. Por exemplo, eu sei que a minha filha está em qualquer lugar onde ela estiver, eu sei onde ela está, porque eu tenho um celularzinho que a gente controla um pouco, que a gente está ali conectado à distância, a gente consegue falar com a família de longe, a gente consegue. Não é mais o tempo do Skype ou do orelhão ou sei lá o quê, né? Então, é algo que a gente precisa driblar, Sim. né? Fazer esse meio de campo bem ajustado para a gente começar a ser mais saudável. Acho que estamos aí na urgência disso, de Eu acho diminuir que essa ansiedade. nessa época de muita tecnologia, tentar usar o simples, né? É o olho no olho, é o papo reto e Isso, direto ali. É isso que vai resolver o nosso problema, né? Não vai vir através da tecnologia, Uhum. não vai vir através de um livro mágico, né? Tem aqui um livro que é maravilhoso, mas não é ele que vai resolver, porque educação é individualidade. E aí a gente não consegue, né, numa palestra ou mesmo num vídeo do YouTube, trazer a Uhum. solução para cada família que vai estar nos ouvindo. Não, O que a gente está pedindo aqui é cada apropriar, um olhar para si, né, ver o que é que pode fazer diferente e Uhum. tentar de forma individual estreitar teu laço com teu filho, ainda quanto mais jovem melhor, Melhor. mas o mais rápido possível começar a Uhum. fazer isso. É isso, né? Muita Sim, coisa, né? bastante. Muita coisa, muita gente ficou aqui com a gente conectado e acho que foi um papo rico. Agregamos, espero que a gente tenha chegado aí de alguma forma na sua casa, na sua história. André, muitíssimo obrigada pelo convite aceito, né? Por vir aqui à nossa casa, ao nosso IMCast, sexto episódio. A gente começou tudo agora, de um mês para cá, e você já está aqui, disse sim. E a gente sabe do drible que é das agendas, para correr, para entrar, para Não, mas subir, para pegar o carro e vir para cá. E muito obrigada. Deus abençoe você, suas meninas, amém. as três que você tem, É muita gente para mandar em mim em sua casa. maior e as menores. E Deus abençoe também na tua casa, na tua família, aqui conosco. E se você quer muito um tema que faça aí, sei lá, que está chegando na sua cabeça, digita aqui, escreve pra gente, manda uma mensagem e fala com a gente, quem sabe, os próximos a gente tá junto.
Tá bom? Show. Obrigada, querido. Obrigadão, Dani. Tchau, tchau. Tchau.